Os irmãos com vontade para tomar seus lugares. Eu tenho muita certeza, irmãos, que a palavra de Deus ela tem o poder para transformar a vida de nós. Por isso que eu estou aqui. E nesta manhã Deus escolheu o nosso irmão Delcino, que estava fazendo a escala, veio o nome dele na mente, eu vou ligar para ele. E ele aceitou o chamado de Deus para ele ministrar uma palavra. Os irmãos escolhem seus corações para que ele possa ser o instrumento de Deus nessa manhã. Eu passo a palavra e ele vai trazer um tema muito importante: passos para ter comunhão com Deus. Vamos ver a palavra. Um feliz sábado a todos. Para mim hoje a alegria é muito grande estar aqui com os irmãos, e não é da boca para fora. Por quê? Vamos chegar no entendimento. Eu passei no início da nossa caminhada no movimento de reforma, já estamos aí há 25 anos, 24, 25 anos caminhando nesta fé, geralmente estando à frente dos trabalhos. Só na igreja de Vila Velha, acho que foram uns 15 anos na direção da igreja. Mas de repente eu me vi no ostracismo. Por quê? A minha esposa foi eleita na reorganização para ser departamental da mulher e departamental da saúde da associação. Isso quer dizer o quê? Ela tem os compromissos, eu vou sempre estar junto com ela e eu não poderia assumir compromissos na igreja local. Então tem mais ou menos aí uns 5 anos que se eu preguei uns 2 sermões, foi muito. Então hoje, como ela não está com compromisso em nenhuma igreja, eu deixei de ser o Uber da esposa para poder estar aqui e ela me acompanhando hoje. Então eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Amém. E são os 4 passos para a comunhão com Deus. Primeiro nós vamos fazer assim, tentar entender o panorama do mundo. O mundo está clamando por um novo tipo de governo. Vocês já ouviram falar da nova ordem mundial. Por que isso? Porque tentaram o comunismo, aí vocês veem lá a Coreia do Norte, quem entra e quem sai, se puder entrar ou se puder sair, somente com ordem do ditador. E tudo lá dentro acontece conforme a sua vontade. Aí nós passamos para um híbrido desse comunismo, que é o comunismo capitalista, que é a China, que as pessoas olham para ela e não entendem como é que pode um comunismo ser capitalista. Nós entendemos isso muito bem, porque temos na contabilidade alguns clientes chineses, e a gente vê como eles se relacionam com o Xi Jinping e com as coisas que tem aqui no nosso país. Quando podem ir, quando não podem ir, quem pode sair, quem não pode sair. Então tem lá uma classe de pontos em que é permitido as pessoas saírem ou não. O mundo também tentou um parlamentarismo, que foi a mudança do reinado, o rei que mandava, para ter agora um parlamento com um primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro então cuida da política, e o rei ou rainha, igual é na Inglaterra, ele apenas representa o reino em algumas reuniões. É uma figura decorativa, mas que gasta muito dinheiro para sustentar a família real. Também tentou a democracia. E aí vocês olham para o nosso país, que é um país dito democrático, e a democracia acabou se pervertendo, onde tem os maiores corruptos do mundo é dentro da democracia. Então, olhando para o sistema de governo do mundo, eles falam, não dá para continuar assim. Nós precisamos de uma nova ordem mundial, uma nova ordem de governo. E nós sabemos como isso irá terminar. Como isso irá terminar, então? Já dissemos que sabemos. Como que irá terminar? Perseguição do povo de Deus. Aquele que vai ser líder deste mundo vai exigir a adoração à besta na presença dele. E eles estão falando de uma agenda de 2030. Nós estamos em que ano? 2024. Para 2030 falta quanto tempo? 6 anos e meio. Está ali. 6 anos. Está ali. Por que está ali? Eu fico olhando assim para o irmão Carlos, a esposa com a filha. Eu pensava em ter a sua filha casada, morando em Brasília, se fosse isso há 10 anos atrás? Não, tinha outros planos, mas hoje mudou tudo. 6 anos
É um piscar de olhos, passa muito rápido. Eu ontem estava no Paraná, quando eu falo ontem, em 2003, 2004, fazendo escola missionária junto com os irmãos. E lá eu tinha o Iago pequenininho e o Igor maiorzinho um pouco. Hoje o Igor está grandão e o Iago é maior do que eu. Então passa muito rápido. E se o fim do mundo está predito para pouco tempo, nós não podemos marcar data, mas está predito para pouco tempo, porque Jesus diz, quando vocês olham para a figueira e veem, vocês não sabem que ela vai dar frutos, assim também eu vou deixar sinais e maravilhas, para que vocês possam olhar e perceber que em breve eu estarei voltando, porque foi uma promessa de Deus voltar. Como nós sabemos que os governos do mundo chegaram a um ponto em que eles não dão conta mais de se governar, perderam a rédea, estão tentando uma nova forma de governo, e nós sabemos que pela profecia, a nova forma de governo que tem é aquela que irá perseguir o povo de Deus. Porque se estudarmos as profecias e vemos lá a estátua do rei Nabucodonosor, Daniel 8,14, e fomos verificando lá, Babilônia, é tu, o rei, falou que era ele, depois de ti, Medo-Persa, Grécia, Roma, e depois quando chega lá nos pés, o império dividido, os países europeus, nós estamos em que parte dessa estátua? Onde? Nos pés. E quando? Qual partezinha lá do pé? Eu costumo dizer que nós estamos nas unhas, e as unhas estão grandes, precisando de uma manicure para poder cortar. O mundo está dizendo isso. E agora vem a pergunta. Jesus vai pôr um fim nesse sistema de governo, porque ele diz que no tempo destas coisas, sairia uma pedra cortada, não por mão humana, que bateria nos pés desta estátua e destruiria tudo. Então, as formas de governo humano serão destruídas, para ser estabelecido o reino de Deus. Ponto. E ele vai levar quem para morar com ele? 1000 anos habitando no céu, para depois retornar a esta terra, para ser purificada. Quem é que vai ir habitar com Deus? Hã? Os Elias. Irmãos, aqueles que fizeram a vontade de Deus ao longo das épocas, que foram fiéis naquilo que conheceram e que morreram nesta fé, dando glória ao nosso Deus, vivendo, que passaram, eu estou até lendo este livro aqui, vou contar a historinha dele para vocês no final. O Grande Conflito, todos conhecem. Eu vou contar a historinha de eu estar lendo ele novamente, no final. Quando nós vimos os homens de Deus indo para a fogueira, eu estava lendo hoje cedo ainda João Bus e Jerônimo, que foram levados lá com salvo-conduto lá do rei Sigismundo e dos papas, e quando chegaram lá no concílio, condenaram ele à morte e queimaram na fogueira. Aí nós achamos que a nossa condição vai ser melhor? Nós vamos morrer assim, tomando Doril? Os fogos da fogueira novamente serão acesos. Está escrito. E está tão pertinho. E o que nós estamos fazendo dentro da igreja? Só irão para o céu aqueles que se tornarem semelhantes a Cristo, Cleiton. Só irão habitar com Ele na eternidade aqueles que aqui nesta terra deram oportunidade para que Deus mudasse o seu caráter. E aí eu me preocupo. Porque o meu caráter, ele precisa de muita mudança. Eu preciso de mais tranquilidade, de mais paz, não ser tão afoito. Precisa ser removido algumas arestas que ainda existem para que eu possa habitar como um ser santo. Porque se eu não me tornar semelhante a Ele, o céu para mim é uma utopia. Utopia é um sonho inalcançável. Mas se eu deixar Ele ir me moldando todos os dias, certamente a promessa dele se cumprirá na minha vida e na sua vida, se você também assim o fizer, e nós habitaremos com Deus por toda a eternidade. Amém. Agora, para mim poder estar com Ele, então, é sinal de que eu tenho que ter comunhão com Ele. E o título da mensagem de hoje é 4 passos para ter comunhão com Deus. Como você pode ter comunhão com Deus? 4 passos. Primeiro passo:
1 Tessalonicenses 5,17. Quero contar com a colaboração dos irmãos para lerem os textos bíblicos que eu vou citar aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Conhecido, não vou falar novidade nenhuma aqui para os irmãos. Nenhuma novidade. Mas no final eu vou fazer um apelo, e uma constatação e um apelo. Então preste atenção. Nós devemos orar sem... O que quer dizer isso? Vamos fazer a exegese do texto. O que quer dizer orar sem cessar? Porque eu leio, orar sem cessar. 10, top, maravilha, coloco no WhatsApp e mando para todos os meus amigos, orar sem cessar, orar sem cessar. Aí meu amigo pergunta assim, você já orou hoje? Aí você não responde por vergonha, porque você só mandou o versículozinho, mas ainda não orou. Orar sem cessar quer dizer o que, irmã? Orar em todo tempo. E o que quer dizer isso, orar em todo tempo? Manter a mente sempre ligada. Acordou? Não ouse fazer nada sem antes levar os seus pensamentos a Deus, agradecendo a Ele pela noite, rogando a proteção pelo dia, colocando as suas perplexidades e dificuldades aos pés dele. E aí já fez a sua parte, tá certo? Pode partir para o trabalho, sem problema, só de noite agora que eu vou orar novamente. O seu caminhar, onde você estiver, irmão, o seu pensamento está ligado no caminhar, no andar, no trabalho. Aí se você está tão ligado assim com Deus, sabe o que Ele vai fazendo com você? Te moldando, te preparando para poder estar lá. Porque, sinceramente, se você estiver ligado com Deus, você consegue olhar para este mundo e ter prazer em viver neste mundo? Eu não consigo. Tem muitas coisas que nós já vencemos e nem percebemos, porque Jesus está moldando. Quando você nota, você não está nem querendo saber daquilo, você gosta. Aí vejamos, você olha para o mundo hoje, eu não vejo mais noticiários. Não tem. Se você for pensar assim, Cidade Alerta, não sei o que lá, não sei o que, Jornal Nacional, essas coisas assim, dão 300 notícias ruins e no final dão uma boazinha, poder te engambelar e diz boa noite. Aí você fica cheio daquelas coisas. Aí você fica cheio daquilo, mas a palavra de Deus diz que o quê? O anjo do Senhor se acampa ao redor do que os teme e tem uma condição, e aí que a gente pega e se fica com o pé atrás, né? Dos que os teme. Aí que está a nossa dificuldade. Porque não existe mais tempo para o temor ao Senhor. Os cuidados desta vida, que a gente estava conversando até essa semana, tem nos tomado o tempo de ter temor do Senhor, de ter comunhão com Ele, tempo de orar. Tem nos tomado. E nós estamos todos 144 mil, todo feliz. Mas não tem tempo para orar, não tem tempo para ler, não tem tempo para comunhão, não tem tempo para nada e está achando que vai estar entre 144 mil. Os 144 mil são uma classe especial de pessoas que, durante o período da tríplice mensagem angélica, entregaram-se a Deus sem reserva, e entregando a Deus sem reserva, Deus fez o trabalho, irmão. Eles acordavam orando, estavam lendo no ônibus, no trem, estavam fazendo uma viagem, estavam cantando um hino, estavam lavando a louça cantando um hino, estava lá no escritório fazendo o trabalho, mas estava com uma passagem bíblica na mente. Esses foram sendo moldados. Se não for moldado, não tem 144 mil, 100 mil, 50 mil, 30 mil, não tem nem 1000 esperando a gente, a não ser uma grande multidão dos perdidos. Estão entendendo aonde nós estamos querendo chegar? Então nós vamos ter comunhão com Deus, e a comunhão com Deus passa pelo que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar, de manhã, logo depois, mais um pouquinho, na hora do almoço, à tarde, à noite, e antes de dormir, você estava em oração durante todo o tempo. A oração é não só o falar ajoelhado com Deus, mas estar constantemente com o pensamento ligado ao teu Salvador. Tem um segundo passo. No final eu vou perguntar quais são os 4, tá? O primeiro passo é
Oração. O segundo passo, João 5,39. Quem pode ler? Bem conhecido também. Como eu disse para os irmãos, não vou falar novidade alguma daquilo que a gente já não sabe. E por que eu não vou falar novidade? Porque novidade alguém pode alegar desconhecimento. E se você tem desconhecimento, Deus não pode te cobrar. Mas se você tem conhecimento, Deus vai exigir de você que coloque em prática esse conhecimento. João 5,39, fala o quê? Examinai as Escrituras, porque vós julgais nela a vida eterna, e são elas que dizem. Aí eu quero fazer uma pergunta. Jesus, olhando para ele, falou assim: vocês examinam as Escrituras porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna. E é verdade. Qual foi a última vez que você, não precisa levantar a mão não, tá? Não quero constranger ninguém, fez o ano bíblico? Examinai as. Qual foi a última vez que você se debruçou sobre as Escrituras para poder fazer um estudo específico sobre algum ponto? Igual, por exemplo, como receber o Espírito Santo. Eu vou procurar na Bíblia, eu quero estudar sobre isso. Eu preciso receber o Espírito Santo. É uma promessa que está dita que nós alcançaremos, se permanecermos fiéis na purificação da igreja, receberemos o Espírito Santo para terminarmos a obra. Isto enfurecerá as autoridades, então elas vão fazer um decreto para poder perseguir o povo de Deus. Tem gente esperando o decreto antes da chuva serôdia. A chuva serôdia vai cair e você não vai perceber porque estava esperando o decreto. A chuva serôdia vem antes do decreto. Compreenderam? Então temos que examinar as Escrituras. Qual foi a última vez que você pegou e falou assim: eu queria saber o que eu posso, o que eu não posso comer? A irmã lá com os grupos dela de saúde é forçada a ir procurar informações. E nós nos forçamos a procurar informações sobre pontos específicos da nossa fé. E aí, se a gente não procura, quando chega numa junta panela, o que vem para a junta panela? Eu vi um sorriso. O que vem? Vem coisas que não são agradáveis para um cristão se alimentar. E a gente pega, faz o nosso erro em casa particular, e aí, já sem vergonha nenhuma, sem ser aqui atacar ninguém, tá? No sentido assim, nós não temos vergonha de publicar o nosso erro perante os irmãos. Aí trazemos aquilo que não deveríamos comer em lugar nenhum, mas a gente entende que cada um tem a sua dificuldade, tem que ser vencida. Aí a gente traz a nossa dificuldade, que é compartilhar com os irmãos, para que os irmãos também tenham a mesma dificuldade que nós. Não devemos estar atentos a essas coisas. Nós devemos estudar assunto por assunto na Bíblia. Qual é o assunto que você ainda não compreende? A ceia é em cálice individual ou é os copinhos? Se você não sabe, vá à Bíblia, peça discernimento. Porque diz a palavra de Deus, quando você abre a palavra, o Espírito Santo está por trás de você falando qual é o bom caminho. Você tem condição de compreender a palavra de Deus. Você não precisa de um padre, de um papa ou de um pastor para te dizer qual é o bom caminho. Essa é uma das máximas da reforma. Cada um deve ter a Bíblia em suas mãos para que possa compreender as Escrituras por si mesmo. Eu tenho algumas vezes atendido alguns irmãos, até obreiros da nossa igreja, que ligam desesperado: irmão, e tal assunto assim, aconteceu aqui no meu campo, estou com um problema, o irmão tem um estudo aí para poder me fornecer, para poder perguntar para a pessoa? O que quer dizer isso? Que há uma falha pessoal em cada um de nós de não irmos procurar a verdade por nós mesmos. Vamos estudar mais. Vamos ler mais. Uma outra perguntinha. Eu disse que ia contar no final. Eu vou ler o texto no final, mas já vou contar agora. Eu já li o Grande Conflito umas 4 ou 5 vezes. Mas lá em casa, no final de semana que passou, a gente conversando com a minha esposa, aí nós nos perguntamos bem assim: qual foi a última vez que nós lemos um livro desse livro? E eu fui analisar. E quando eu peguei por mim, eu acho que tem uns 3 ou 4 anos que eu não lia mais um livro desse livro. Estou estudando a lição, estou contando a minha experiência, tá? Estou estudando a lição,
Já tem os textos de profecia? Para que eu vou ler? Toma tempo. É melhor estar no TikTok, no Facebook. Lá é mais engraçadinho, rapidinho, 15 segundos, tudo passa. Você passa 2 horas. Outro dia eu vi um testemunho de uma irmã na igreja, que quando ela deu por si, tinha mais de 2 horas que ela estava vendo videozinhos curtos no WhatsApp e no TikTok. Mas não tem... Tem mais? Olha só, então, eu não estou falando aquilo que não acontece. E por que eu estou falando isso? Não para condenar ninguém, é para dizer o seguinte: o teu objetivo não vai te levar para o céu. Você está com um objetivo contrário, está indo para a esquerda. E você não deve ir para a esquerda, você deve ir para a direita. Então não vá igual o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está. E aí a gente lê isso e... Quem mandou aqui o videozinho lá do Pedro caindo, do outro caindo de bicicleta, não sei o que lá, e fica 2, 3 horas assistindo esses negócios. Mas para ler a palavra de Deus, se começar a fazer o ano bíblico com 15 minutos de leitura, tem quantos acordados? Está entendendo? Aí eu pedi ao Senhor, isso não é possível. É bem certo que eu já li todos os livros publicados em português do Espírito Profecia, mas isso não vai me salvar. Eu tenho que estar em comunhão constante. Então tenha misericórdia de mim e me ajude. A minha vida é corrida, os cuidados da vida. É corrida. Levanto cedo, vou fazer um vídeo lá para o canal das Pitaias, e vou responder algumas pessoas que estão procurando alguma coisa, e vou depois trabalhar, venho fazer o almoço, porque a maior parte da semana eu passo na chácara. Então, vou fazer o almoço, depois comer, você volta ao trabalho, à noite vai fazer mais alguma coisa, e quando vê, passou o dia, e eu não li nada. Eu falei, eu vou voltar ali, em nome de Jesus, e vou orar para o Senhor me ajudar. Sabe o que tem acontecido? Todos os dias, quando dá 4h40, 5 horas, ele tem me acordado. Eu não quero ler, eu não quero tempo. Ele me deu um tempo, lá acorda mais cedo. E ele não passa disso, todos os dias esse hora tem acordado. Aí veio o que eles estavam conversando outro dia. O Cleito, quando foi me falar para poder... Essa semana, foi a semana? Foi a semana. Ele foi me falar algo, logo cedinho, e aí ele falou assim, tá, e tá. Aí eu falei, irmão, eu estou lendo. Aí eu tirei até uma fotozinha do livro e mandei para ele. Eu estou lendo, o Senhor tem me acordado bem cedo. Os cuidados da vida não podem tirar o teu tempo de leitura, se você quiser ter comunhão com Deus. E aqui nós estamos vendo 4 passos para você ter comunhão com Deus. Toma tino, crente. Toma vergonha. Vá ler. Para a sua salvação. É a sua salvação que está em jogo. Por que aguardar? Por que esperar? Por que ler tudo, ver tudo e não dar atenção para aquilo que vai te salvar? Que é a comunhão com Deus, que nós vimos que vem através da oração e da leitura de sua palavra. Faltam ainda 2 passos. Marcos 16:15. Oi, irmão, pode falar? Para aqueles que não podem ler ou não sabem ler, tem os livros da irmã White em áudio. A gente pode estar voltando para algumas coisas e vai ouvindo o filho. Pode estar trabalhando normalmente no serviço dia a dia e pode estar ouvindo. Então a gente também tem essa possibilidade para aqueles que têm a dificuldade do não ler, você pode colocar os áudios, os e-books que tem, todos eles, ou até do YouTube, para poder estar falando enquanto você está trabalhando. E aí você vai captando. Bem-aventurados os que leem e os que ouvem. Então tenha bem-aventurança também para os que ouvem. Marcos 16:15, outro versículo muito conhecido. Estou lendo, estou pedindo para os irmãos lerem algum versículo que os irmãos não conhecem. Porque tem alguns versículos na Bíblia que a gente tem que se lembrar deles, né? Eu já li, mas a gente tem que procurar. Mas esses versículos são todos versículos fáceis, que ajudam a nossa comunhão com Deus. Se você está pregando do Evangelho para outrem, você está se preparando para poder pregar o Evangelho. Você não vai se colocar no campo de batalha sem se preparar. Então isso quer dizer que você vai estar aumentando a sua comunhão com Deus. Aí vem outra pergunta. Estou fazendo cada tópico, estou fazendo algumas perguntas para nós refletirmos, né? Quem aqui dentro desta igreja é fruto do trabalho de algum dos irmãos? Não levanta a mão não, só pensa. Olha para o lado e pensa, quem que está frequentando aqui
é fruto do meu trabalho evangelístico, de eu cumprir o ID da palavra de Deus. Ah, aqui não, mas tem lá. Ainda bem, pode ter lá em outro lugar. Que Deus te ajude. O evangelho não é pregado só aqui, é pregado com pessoas onde você passa, não importa onde você passa. Mas você não pode deixar de cumprir o ID. Porque cumprindo o ID, anteriormente você está se preparando, tendo comunhão com Deus, em oração e jejum. Porque os discípulos, quando saíram para pregar o evangelho, aí encontraram um certo problema na vida, e que eles não conseguiram resolver, e chamaram a Jesus. Os teus discípulos não conseguiram, e o Senhor? Aí ele virou e falou que essa casta de demônios só se expulsa com oração. Nós já falamos, temos orado pouco, descobrimos que no geral temos orado pouco. Eu sei que existem pessoas de oração, mas temos orado pouco no geral. Jejum, qual foi o último que você fez? Aquele que se convoca para o final do ano, o jejum de toda a igreja, qual foi o último que você participou? Por que eu quero fazer os irmãos repensar? Porque nós podemos estar nos enganando dentro da igreja. A própria palavra fala: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Se enganoso é o nosso coração, aí vem outro versículo assim: examinai-vos a vós mesmo. Então eu estou fazendo a pergunta reflexiva, não estou pedindo nem que os irmãos deem a resposta, para que os irmãos possam internalizar isso e responder sinceramente perante Deus, cada um, o que está fazendo nos dias de hoje. Eu estou orando sem cessar, eu estou lendo a palavra de Deus, o Espírito vicia todos os dias, eu estou pregando o Evangelho, me preparei para isso, para pregar o Evangelho, tenho comunhão com Deus para fazer isso, sou capacitado por Deus para poder levar a sua palavra. E o último, eu acho que muita gente não gosta. É difícil para o ser humano. Atos 5, 29. Outro versículo muito conhecido. Estamos aguardando ser projetado aqui para poder ler, né? Atos capítulo 5, verso 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Existe aqui uma submissão à vontade de Deus. Não importa a vontade do patrão, da esposa, dos filhos, dos colegas. Não está dizendo que nós devemos submeter a vontade do rei se ela estiver contrário à vontade de Deus. Então tem que haver uma submissão sua, minha, nossa, à vontade de Deus. Eu vou cantar um louvor aqui na igreja, aí eu não tenho que cantar aquele louvor que eu ouvi na rádio, que eu achei legal, porque ele me fez. Eu tenho que pensar o seguinte: esse louvor, porque para mim, quando alguém chega na igreja e fala assim, vou cantar uma música, vou cantar uma canção, eu dá vontade de pegar o microfone e falar assim, não canta não, porque aqui é só local de louvor, é só local de adoração a Deus. Então, se for para louvar a Deus, canta. Agora, se for uma música ou uma canção, não cante. Existem momentos para uma música ou uma canção que são diferentes do que aqueles que são feitos na casa de Deus. A casa de Deus é local de louvor e adoração, é onde Ele nos fala, e a gente tem que vir para a casa de Deus sabendo da santidade que existe na casa de Deus. Aí os irmãos, está querendo demais. Não, presta atenção. Quando Moisés queria conhecer a Deus, e ele estava lá depois de perceber que ele tinha sido príncipe do Egito, mas agora não era nada, estava cuidando de ovelhas, mas ele tinha vontade do coração, ardia o desejo dele conhecer a Deus, e ele viu ali uma sarça ardente, falou, aquele negócio é diferente, isso não é de homem, eu vou me aproximar para poder ver. Quando ele estava chegando perto da sarça, de dentro da sarça veio uma voz, e a voz falou o que com ele? O lugar que você está é? Quando esta casa de culto foi edificada e foi inaugurada, deve ter sido feita uma reinauguração recente, quando foi remodelada, isso aqui também foi dedicado ao culto ao
Então, quando a gente entra por aquela porta, nós devemos saber que nós estamos nos aproximando de um Deus santo. E Ele fala bem assim para a gente: quando você entrar pela minha casa e vier trazer uma oferta, e lembrar que tem alguma coisa contra alguém, vou dar um conselho: deixa a oferta, retorna, resolve o teu problema, e depois de resolvido o teu problema, você vem aqui, então me apresente a oferta. Nós temos essa noção de santidade, do que é esta casa dedicada ao culto ao Senhor? Entenderam? Compreenderam? Nós devemos nos submeter à vontade de Deus, e a vontade de Deus é que todos nós cheguemos à unidade perfeita da fé. Homens e mulheres perfeitos em Cristo Jesus. Nós não devemos não, mas a perfeição não existe, eu já pequei. Realmente, a perfeição completa do seu nascimento à sua morte, ela é inexistente, porque você já nasceu num mundo pecaminoso, com tendências pecaminosas. Mas a partir de um momento, diz a palavra de Deus, que o teu caminhar, Misael, o teu caminhar, Carlos, irmã Gleides, esposa, tem que ser como a luz que vai fazendo o quê? Brilhando de que forma? Mas não é assim, mais para baixo, mais para cima. Não é crescendo. É eliminando pecados, eliminando arestas do nosso caráter, é se aproximando mais, tendo comunhão com Deus, para poder nós morarmos com Ele naquele mundo por vir que Ele preparou para cada um de nós. Irmão Carlos? Hoje nós devemos trabalhar no plano de adição, e Deus vai no plano de multiplicação. Irmãos, eu tenho um filho com 26, que fez de primeiro, e tenho o outro agora fazendo 31. Eu falo para eles bem assim: eu acho que Jesus vai voltar e eu não vou ter netos de vocês. E já estão na idade de procriação, de casamento, de ter filhos. Os irmãos têm essa urgência, dessa mudança, dessa comunhão com Deus, para realmente estarmos junto com Ele? Ou estamos vivendo a vida malemar, aqui e acolá? Eu estava pensando num título para um sermão que eu estava escrevendo, bem assim: o perigo de borboletear. Chama a atenção o título, mas o que é esse perigo? Já viu a borboleta, Cleiton? Como é que a borboleta faz? Aí ela está indo para cá, você vê que ela vai para cá, depois ela vira, vai para lá, depois vai para lá. Ela não tem foco, direção. Se nós vivemos igual borboleta dentro do Evangelho, dentro da igreja de Deus, o inimigo vai pegar a gente, porque a gente não tem foco. Aí faz com que você não ore, faz com que você não leia a Bíblia, faz com que você não pregue o Evangelho, e quando fala da vontade de Deus, não se submete de jeito nenhum. E aí eu vou dizer mais para os irmãos: nós estamos em perigo de, como igreja, não estou falando dos irmãos aqui, mas como igreja, em geral, cedermos para a vaidade. A vaidade tem tomado conta de nossas irmãs e agora também os irmãos. Pintura. Só fazemos isso porque não temos comunhão com Deus. Se tivermos comunhão com Deus, a gente não tem coragem de fazer um xingamento. O seu conversar, ele muda. Porque você não vai soltar uma palavra chula no meio da sua conversa. Porque você se lembra que o teu Deus é um Deus santo. E eu sou representante dele aqui nessa terra. Vós sois embaixadores de Cristo. Então muda. Agora isso só muda se você tiver comunhão com Ele. E nós citamos aqui 4 passos para ter comunhão com Deus. Quais foram? Oração, examinar as escrituras, pregar o evangelho, eu conhecer a palavra. Fácil, né? Falar é fácil. Mas tem que ser fácil em algum momento. Nós devemos tornar isso fácil. As nossas decisões devem ser aquelas que são sempre ao lado de Deus.
E isso vai acontecer à medida de que você tenha comunhão com Deus. E aí eu quero, falando aqui com o Cleiton, né? Homem de negócios, aparece aí nos podcasts da vida, nos jornais, na TV. De que isso vai valer se ele não tiver comunhão com Deus, esquecer a oração, a criação dos filhos, a igreja de Deus, a leitura da palavra? De que vai adiantar? De que vai adiantar ir para a roça, eu e o Carlos, e vivermos lá, mas o nosso coração está distante do Senhor, a gente está fazendo só para nós mesmos? Vai adiantar de quê? Nada. O que vai adiantar, minha irmã, você vir à igreja, domingo, quarta, tá? Mas você não vem porque quer honrar a Deus, não tem comunhão com Ele. Sabe o que vai acontecer? O amor de muitos esfria. E aí o que vai acontecer com o amor que se esfria? Acaba. Mas a novidade que eu tenho para os irmãos aqui nesta manhã é a seguinte: Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que Ele vai salvar até reformista. Brincadeiras à parte, existe um número dentre aqueles que estão debaixo da tríplice mensagem angélica que serão selados. E pode ser eu e ser você, porque o número não está completo. Quero ler para os irmãos aqui um texto inspirado está nessa edição condensada do Grande Conflito, na página 22. Sempre tem havido duas classes entre os professos seguidores de Cristo. Quantas classes? Quais são? As que têm comunhão com Deus e as que não têm comunhão com Deus. Aqueles que serão salvos e aqueles que não alcançarão a salvação. Estão entendendo? E por que isso? Os esforços de Satanás para destruir pela violência a igreja de Cristo, ainda na mesma página, tá? Foram em vão. Isso falando dos reformadores. Jogá-los na fogueira, perseguir, colocar eles para serem comidos pelas feras. Os obreiros de Deus eram mortos, mas o evangelho continuava sendo pregado. O número dos que aceitavam apenas aumentava. Disse um cristão: quanto mais somos ceifados por vós, tanto mais crescemos em número. O sangue dos mártires é semente. Desta forma, Satanás formulou planos para guerrear com maior êxito contra o governo de Deus, hasteando sua bandeira na igreja cristã, esforçando-se por obter pelo artifício aquilo que não lograra alcançar pela força. Cessou a perseguição. Chegou até nossos dias sem perseguição. Em seu lugar foi posta a sedução, a prosperidade temporal e a honra mundana. Idólatras foram levados a receber parte da fé cristã, enquanto rejeitavam outras verdades essenciais. Professavam aceitar a Jesus como Filho de Deus, mas não nutriam a convicção do pecado e não sentiam necessidade de arrependimento ou de mudança de coração. Como que o inimigo conseguiu tirar a nossa comunhão com Deus? Através do fogo não foi, da morte não foi, mas ele tirou a nossa comunhão com Deus, infiltrando pessoas não convertidas dentro da igreja, para que pudesse levar as coisas de forma: o que importa é meu coração. Deus me conhece. Vocês já ouviram isso? Recentemente, eu falo assim, uns 2, 3 meses atrás, visitando uma cidade em outro estado, conversando com uma pessoa, assim: eu sei em quem tenho crido. Deus tem me guiado, Ele fala comigo. O que Ele quer é o meu coração. Muitos eu tenho ouvido falar esta mesma frase. Mas como diz a palavra, pelos frutos o conhecereis. Os frutos não dão testemunho de que a pessoa está sendo entregue a Cristo. Para que nós também não venhamos dar mau testemunho, o remédio está aqui. Comunhão com Deus. 4 passos para a comunhão com Deus: oração, estudo da palavra
pregar o Evangelho e submeter-se à vontade de Deus. Que Deus nos ajude para que nós possamos cumprir o propósito, porque eu sei que o número dos 144 mil será completado, e eu gostaria que fosse com todos nós. Amém. Amém.